Boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite, estão me ouvindo bem? Deem um ok, deixa eu me arrumar. Estão ouvindo bem, gente? Deem um ok aí. Estão ouvindo? Sim? Estão ouvindo? Gabi, não sei quem é a moça, Marques, chegou aí? Vou esperar, vocês não estão respondendo. Está ouvindo? Diga sim ou não. Estão ouvindo, Thalita? Tá bom o áudio? Ai, que bom, Gabi. Obrigada, meu povo. Obrigada, gente. Porque eu não estou muito habituada aqui com o fone. Esperar um minutinho. O pessoal chegar aí na nossa casa, na nossa sala, né? Estamos aqui na nossa segunda live, com a graça de Deus. Então vamos já entregando, né? Tudo nas mãos de Nossa Senhora, pedindo que ela seja essa proteção, esse cuidado, diante desta missão, que é falar da família, né? Que não é uma missão fácil, não é uma missão qualquer e é uma missão de todos nós, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, desde já, pedirmos que o Espírito Santo nos visite, seja também esta via para chegar nos lares, nas casas, dos casamentos, nos corações e na vida daqueles que anseiam também trilhar este caminho chamado matrimônio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Boa noite. Nós estamos aí no nosso segundo dia, né, na nossa segunda live do bloco O Futuro da Humanidade Passa pela Família, né, uma frase de São João Paulo II, que vem nos alertar da responsabilidade que a família tem na humanidade, né? E quem é a família? Né? Nós somos a família. Somos todos aqueles que ainda lutam, né, para que essa, não mais que uma instituição, né, este sacramento seja cada vez mais abençoado e dê frutos, né? E na semana passada eu dei uma introdução sobre um novo olhar sobre o matrimônio, né? De tirarmos algumas distorções, algumas mentalidades. Boa noite. Algumas mentalidades, falsas mentalidades acerca do matrimônio, pessoas que abominavam até este sacramento, por muitas vezes não compreender a dimensão da sacralidade, né? Que possui. E nós teremos outras lives, né? A decorrer de algumas quintas, se Deus abençoar, né? Sobre várias temáticas ligadas ao matrimônio e à família.
mas é uma temática para todos que quiserem participar, saberem, né, se informarem um pouco mais. Nós falaremos na semana que vem sobre as virtudes, né, na criação e educação dos filhos, né, as virtudes que precisam primeiro existir dentro de nós. Teremos como convidada a Narla Bessoni de Brasília, que vai nos ajudar, né, neste processo. Na outra semana nós teremos a Claudinha falando sobre o método Fly Lady numa perspectiva católica. E hoje nós temos uma presença super especial da nossa irmã Thalita, de Guarulhos, né? A Thalita que é instrutora do método Billings. Ela é a minha instrutora, inclusive, uma grande irmã consagrada, definitiva, esposa, mãe, intercessora, ministra de cura e tudo mais, da qual eu sou muito fã, uma pessoa muito especial no meu coração, né? E a Thalita, ela tem essa, além de tudo isso, eu tô falando dela porque ela ainda não apareceu, e ela vai ficar com vergonha. Além de ser tudo isso, de ofertar a sua vida nesse aspecto, ela também trabalha na área da saúde, né? Então, neste tempo, mais do que nunca, ela está na linha de frente das batalhas ali contra o Covid, né? Tem muitos testemunhos, enfim. Uma pessoa muito querida, muito cara e muito abençoada. E eu vou convidar a Thalita. Me chama aí, Thalita, para a gente conversar e você se apresentar para nós. Cadê você, Thalitinha? Gente, esse negócio é doido. Chegando. É que a gente tem criança pequena. A gente tem que deixar tudo engatilhado, né, Thalita? Senão, eles derrubam tudo na hora que a gente está aqui. Se apresente, Thalita. Tá me ouvindo direitinho? Tá um pouquinho, chiando um pouquinho. Vamos lá. Ixi. Tá fazendo? Assim fica melhor? Tá bom. Tá confortável? Tá. Fica à vontade. Pois Então, bem, me apresentando, eu me chamo Thalita, né? Como a Michele falou, eu sou consagrada na comunidade já há muitos anos, eu ingressei... Tá um pouquinho baixo, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Sem o microfone fica melhor? Tá bem melhor. Então vamos sem. Só que tá reverberando um pouco o som. Vai lá, Então, vamos lá, pronto. vai dar certo, em nome de Jesus. Vai. E aí eu ingressei na comunidade Shalom em 2003, quando eu era solteira. E aí eu já vou introduzindo um pouco sobre o método Billings, né? Que é o assunto dessa live. A noite é sua. Então, e aí, quando eu ingressei na comunidade, eu era solteira, e foi através da comunidade Shalom que eu conheci o método Billings, num encontro de carnaval em 2005, onde o Sempaflan de Guarulhos teve um curso para os casais, e eu tinha um namorado, na época, que é meu esposo, e eu pedi para participar do curso de casais, não para o curso de jovens, porque eu queria conhecer esse método que um dia eu iria usar depois casada. E foi aí que começou. Abaixa um pouquinho a saída de som, tá? Tá dando retorno, eco. Baixa Assim tá melhor? Tá melhor. Então, e aí foi quando eu conheci o método Billings nesse encontro de carnaval, que durou 3 dias, e o Sempaflan apresentou o método Billings e na época convidou quem quisesse conhecer melhor e aprender na prática, era para deixar o contato. E aí eu deixei o meu contato em 2005, tentei acompanhar sozinha por um tempo, porque eu era solteira, tudo. E aí em 2006 eu procurei a instrutora, que foi a Esther, e desde então eu faço o método Billings. Em 2006 eu comecei com a minha observação e com a anotação, e em 2007 eu me casei, e tive a graça de ter meus 3 filhos planejados e desejados com o auxílio do método Billings. Depois de quase 10 anos de uso do método, nós sentimos o chamado de nos tornarmos instrutores, e aí teve o congresso do método Billings em São Paulo, e a gente aproveitou que o congresso ia ser em São Paulo, e a gente não podia perder essa oportunidade de responder a Deus que nos chamava. E fizemos o curso, eu e o Edson, que é o meu esposo, e desde então
nós somos instrutores e o nosso núcleo é o núcleo de Guarulhos. Só uma pergunta, você começou um bom tempo antes de se casar, né? Então isso Um ano, né? significa que... Você ouviu? Um ano mais ou menos? Então isso E, significa que uma pessoa solteira, até uma celibatária ou, sei lá, uma pessoa que talvez não vá se casar assim recentemente, ela pode iniciar esse processo. Por que seria importante ela ter assim, essa noção do método? então, o método Billings, ele não se trata de um método para engravidar ou não engravidar. Na verdade, um dos benefícios do método Billings é justamente o autoconhecimento da própria fertilidade e o monitoramento da saúde feminina. Então, eventualmente, algum problema de saúde, de fertilidade, para uma mulher que já tem o hábito de se observar, é de fácil diagnóstico. Lógico que a mulher sozinha não vai fazer o diagnóstico de qual doença ela tem. E o instrutor também não vai fazer esse papel. Mas qualquer alteração no seu ciclo, você consegue perceber e prontamente procurar o auxílio médico, colaborando assim muito com essa parte da saúde reprodutiva que muitas vezes é negligenciada. Nossa, gente. Se fala tanto de empoderamento, né, hoje em dia, e mal se sabe que esse é um grande fator de autoconhecimento, né? De ter a sua saúde, né? Enfim. Como surgiu o método Billings? Por que tem esse nome, método Billings? Qual é a Sim, no origem? Brasil as Eu sou pessoas professora de confundem, né? história. Acham que o método Billings tem a ver com as represas, com a represa Billings, e na verdade teve origem no nome do casal, que é o Dr. John Billings e a doutora Evelyn Billings, que foram os médicos que descobriram o método Billings lá na década de 50. Falando assim brevemente, no mais ou menos pela década de 50, junto com aquele movimento da mulher que pode tomar pílula, que não precisa ter filhos, que o que estava na moda é a liberdade sexual. Eram muito poucos conhecidos os métodos naturais e eles traziam muitas falhas. Naquela época existia basicamente a tabelinha e a temperatura basal. E casais que tinham uma moral cristã, ou eles tinham uma família numerosa, ou quando existia algum problema sério de saúde da mulher, ela acabava morrendo no parto, porque era muito... Uma que não era científico e outra que não tinha essa aplicação para todas as mulheres. Então, era muito comum uma mulher que fazia tabelinha errar nas suas contas, mas não é porque a mulher errava, é porque o método apresentava uma taxa de falha muito grande. E aí, por essa época, mais ou menos em 1953, o padre Maurice, lá na Austrália, convidou o Dr. John para ajudar. Ele disse assim, olha, eu tenho um grupo de casais que não querem tomar pílula, tenho casais que eu acompanho como padre que a mulher tem um problema sério de saúde, que já passou por várias cesáreas e outras situações. E o que a igreja pode fazer? O que a medicina tem a colaborar para que essas mulheres, esses casais consigam adiar uma gravidez de modo natural? E foi assim, o Dr. John aceitou esse convite e como ele era neurologista, ele, nos seus relatos, conta que ele decidiu dedicar 3 meses da sua vida de médico no estudo do Billings, porque como era de outra área, ele achava que não tinha condições de desbravar esse novo mundo. E esses 3 meses foi de 1953 a 2007, que foi quando ele morreu. Então, a vida toda ele passou dedicando ao método Billings e aquilo que ele foi encontrando foi se tornando base científica, que depois virou um estudo que foi inclusive patrocinado pela OMS. E junto com a doutora Evelyn, o doutor Eric Odeblat, tem mais um doutor que é o doutor James Brown, caiu meu lápis, junto com esses 4, esse método ele foi validado cientificamente, o Dr. James Brown, Eric Odeblat, Dr. John Billings e Dr. Evelyn Billings. E aí virou um método científico, eles conseguiram entender que aquilo que a mulher sentia e via tinha correlação hormonal. E aí fizeram a metodologia e desde 1960, aproximadamente, o método tem sido ensinado e os estudos continuam até hoje
nos 100 paflãs espalhados pelo mundo todo. Interessante, né, Thalita? Porque muitas pessoas, quando se trata de um método inserido na igreja, no nosso contexto, elas desmerecem o lado científico, né? E mal sabem elas que ele tem uma eficácia enorme, né? 99% é isso? 99%, isso. Se o método Billings é aplicado corretamente para adiar uma gravidez pelo tempo que for necessário, eu vou... Opa, deu uma caída. A internet da Thalita. Um sucesso Caiu, de deu uma caída. 99%. Ficou preto, mas já voltou. E para casais que querem engravidar, ele traz também uma estatística de 78% em uma única tentativa, em um único ciclo. E casais que têm uma fertilidade prejudicada, ele traz uma estatística de até 64% de chance. Então é uma chance excelente. Tá ruimzinho a imagem, tá dando umas tremidas. Só isso que a Thalita falou, só lembrando, falando novamente. Ela falou que os casais que desejam, né, terem filhos têm eficácia de 78%. Isso muitas vezes nem nos meios artificiais, né, as vias de inseminação, se consegue, né? Isso, e a gente sempre diz para o casal que procura que se ele não consegue engravidar naturalmente, ele não vai conseguir inseminando, porque às vezes a causa não está só no momento da fecundação. Os fatores para uma fertilidade, eles são vários, não é só um óvulo fecundado inserido no útero que vai garantir que essa gravidez ela vá para frente. Nossa, gente. E assim, além de ser um método, né, abençoado, ele ainda é um método santificante, né? Porque ele consiste também numa espera do tempo de Deus sem meios artificiais, intervenções fora, né? Porque talvez as pessoas não saibam disso, né? Quando se faz uma inseminação, você elimina embriões, né? Então você acaba matando, né? Nós que acreditamos na alma, na concepção. Então, matando vidas que isso não acontece no método Billings. Thalita, Sim, fala alguma coisa aí, só para eu ver sua voz. Peraí. Ah, tá. Thalita, como funciona esse método? Sim. Tá um pouquinho ruim, tá dando umas chiadas, mas vai voltando aos poucos. Por exemplo, vamos supor, eu quero começar a partir de agora a viver o método Billings. Como que eu faço? Qual é o meu proceder? A primeira coisa é a decisão, né? Independente se você é casada ou se você é solteira, o mais importante é a decisão. Tem muita mulher solteira que utiliza do medicamento anticoncepcional para controle do ciclo, para tantos outros motivos. E a decisão de viver o método Billings é essa decisão por aquilo que é natural. E casais também que utilizam qualquer outro método, essa decisão interior e conversada, em diálogo, o esposo e a esposa, de viver essa experiência. É a primeira coisa. A segunda coisa é procurar um instrutor credenciado no site do Sempaflam. Depois você pode disponibilizar aí o link, né, www.sempaflam.com.br, para as pessoas procurarem um instrutor. Nesse tempo de pandemia, o atendimento é só online, preservando a saúde, né, do instrutor e do usuário. A gente tem prosseguido com os atendimentos apenas online, mas na nossa rotina normal, os atendimentos eles são presenciais ou online em locais que não tem instrutor na região. E o atendimento é gratuito. O Sempaflam é uma entidade filantrópica. Nós chamamos Confederação Nacional de Planejamento Familiar. É uma entidade filantrópica e o nosso objetivo, a nossa missão é ensinar o método Billings como uma estratégia de planejamento familiar natural. Então, através do Sempaflam, a mulher tem toda a condição de ser orientada, aprender e viver na sua vida pelo tempo que for necessário adiar e conseguir a gravidez também. E como que funciona? Vamos explicar agora a coisa prática do método. Então, o que é, na verdade... tempo não dê tempo, né? A gente se emenda nas conversas e acaba que não dá tempo. Então, o que é o método Billings? O método Billings é um método natural, cientificamente comprovado,
que permite os casais conhecerem a própria fertilidade sem o uso de dispositivos artificiais. Conscientes da sua fertilidade e infertilidade, eles podem exercer essa paternidade responsável a cada dia e dia a dia durante o ciclo feminino, escolher os dias para ter as relações sexuais, dias férteis ou inférteis, a depender do objetivo do casal naquele ciclo. Então, isso também é uma coisa muito bela do método Billings, porque promove o diálogo. No método Billings, a gente não fala da fertilidade da mulher, mas a fertilidade combinada, porque o esposo e a esposa juntos decidem por aquilo que eles vão viver. A gente pode ter uma relação nesse dia? Qual é o nosso objetivo? É conceber ou é adiar? E aí, dia a dia, como você falou, nos dias que o casal ele escolhe não ter relações porque está fértil, aí o casal pode rezar, pode assistir um filme junto, pode namorar como antigamente, pode beijar de pé, que é uma coisa que as usuárias sempre trazem. Ai, que saudade de beijar de pé. Dá isso uma chance, porque não é disponível para a relação, mas é disponível para o romance. Sim, e é o respeito, né? Sim, O como é respeito da importante, né? fertilidade. Exatamente. Pelo outro, né, inclusive, assim, a gente vai entrar nesse âmbito da questão de que o Billings, ele não é um método só da mulher, do conhecimento da mulher, mas é um conhecimento mútuo, né, é um diálogo, passa pelo homem também, é muito importante essa percepção, né? Porque ele traz também o autodomínio, né? O catecismo da igreja fala da continência como uma virtude, e é uma virtude a ser cultivada. Então, essa continência periódica que o método Billings traz, caso o objetivo do casal não seja conceber, isso abre espaço na família para as outras virtudes também. Então, a mulher se sente amada porque ela sabe que ela não é um objeto. Também a vida sexual ganha uma nova qualidade, porque esses momentos de espera favorecem a intimidade. Então, é só benefício. Quando se fala que a mulher vai perceber-se, né? Como funciona isso, assim? Esse olhar da fertilidade. A mulher, ela precisa tocar, ver, como que funciona isso? Então, qual foi a grande descoberta do Dr. John Billings lá na década de 50 que persevera até hoje? No início, ele encontrou na literatura uma descrição em vários livros de ginecologia de um fluxo que não era um fluxo menstrual, era um fluxo lubrificante que acontecia nos períodos de fertilidade da mulher. A partir dessa descoberta na literatura, o Dr. John fez uma pequena entrevista com um grupo de mulheres e todas elas descreveram que elas tinham diferentes tipos de fluxo ao longo do mês. E aí ele colocou umas tabelas que ainda não era a tabela oficial, o gráfico oficial do Billings, e começou a estudar mulher por mulher, mês a mês, e foi percebido que algo se repete, que a mulher ela funciona em padrões. E essa é a base do estudo do método Billings, padrões de infertilidade e fertilidade. Como que a mulher pode se perceber e dizer, nossa, eu estou no meu período fértil, eu estou no meu padrão infértil. A mulher, ela percebe a sua fertilidade quando ela está de pé e se move. Então, na atividade normal, se ela trabalha no trabalho, se ela não trabalha em casa, ela não precisa fazer nada de diferente. A gente ensina no método Billings que a fertilidade ela é espontânea e óbvia. Então, sem que a mulher precise se inspecionar várias e várias vezes durante o dia, ela vai sentir um fluxo que escorre pelo canal cervical e chega na entrada da vagina, e chega na vulva, que é a parte externa da vagina. Essa sensação, ela é descrita num gráfico dia após dia, e a leitura desse gráfico me diz se eu estou fértil ou infértil. Então, ela sente e, eventualmente, quando ela vai ao banheiro, quando ela toma banho, ela pode visualizar uma secreção. E ela vai fazer esse registro diário, sempre à noite. A análise desse registro foi comprovado com 850 mil análises hormonais, que aquilo que a mulher sente e vê reflete os seus hormônios, os hormônios envolvidos na ovulação,
que é o estrógeno e a progesterona, e o FSH e o LH, os 4 hormônios, 2 hipofisários, que funcionam no cérebro, e 2 que funcionam no útero e no ovário. Olha o conhecimento dessa mulher, gente. É uma coisa que parece que é o bicho de 7 cabeças, mas ela é sendo didática desse Simples, o jeito. método Billings é simples. A mulher não precisa Exatamente. saber essa coisa de hormônios, ela precisa entrar em contato com o próprio corpo. Por isso que a É gente verdade. fala que o método Billings ele é um estilo de vida. Eu me adapto ao respeito ao meu próprio corpo como mulher e aprendo a ler os sinais que o meu corpo dá, de quando eu estou fértil e de quando eu estou infértil. E os sinais, não somente, né, para a fertilidade, mas no período da TPM, as oscilações, a mulher ela se conhece, ela começa a ter uma leitura desses hormônios na sua vivência, no seu Isso comportamento. diz respeito também a algo que a Organização Mundial da Saúde chama de capacidade, preservação e restauração da capacidade de concepção e de criação de um bebê. É um direito essencial do ser humano, é um direito essencial da mulher. E isso deveria ser celebrado, essa capacidade de preservar e restaurar o que a mulher tem de mais singular, que é o dom de gerar a vida. E aí a gente entra no discurso polêmico acerca dos anticoncepcionais, que é outra coisa, né? Que as pessoas falam, a camisinha católica é o Billings. Não é isso. Depois de conhecer todo, né, este contexto acerca da vida, do autoconhecimento, a gente muda esse discurso. Mas como prejudica o corpo da mulher, né? Acerca dos meios artificiais, sintéticos, né? Anticoncepcionais. E não se tem, hoje em dia, talvez essa percepção, esse discurso, porque é um mercado rentável, né? Um mercado que dá muito lucro. Né? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha muita cólica, e eu lembro que assim, eu cheguei, pisei na ginecologista morrendo de vergonha, e a primeira coisa que ela falava era, você tem que tomar anticoncepcional. Né? Então, assim, se induz mesmo a mulher, existe uma cultura para tudo. A mulher quer interromper a menstruação, a mulher deseja interromper tudo. Os meios anticoncepcionais, seja por chip, por injeção, por comprimido, né? Então vão inserindo isso muito forte e não se sabe o baque que isso gera na saúde da mulher, porque, né? O método Billings, mais do que falar de contracepção, ele vem falar de vida, né? Em todos os contextos, a Sim. saúde vital também. E a mulher ela é viva quando ela entende a sua fertilidade como um dom. O útero, ele é um berço, ele não é um caixão, ele não é um cemitério. E a castração química, ela traz não só um desastre orgânico, no sentido de danificar, às vezes, a cervix uterina definitivamente, danificar aquele útero, e muitas vezes ele não tem mais recuperação. Não é só uma castração física, mas é uma castração emocional. A mulher deixa de ser mulher quando ela para de menstruar, quando ela para de ovular, no sentido de mecanicamente. Lógico que antes da menarca e na menopausa a mulher vai parar de ovular, mas ela teve uma vida fértil. E a fertilidade não é uma doença. De praxe nós dizemos é real. A fertilidade não é uma doença para ser combatida com medicação. Se eu estou doente, eu tomo remédio. Se eu não estou doente, eu não preciso me medicalizar. E é um grande X da questão. Por que eu vou tomar remédio se fertilidade não é doença? Thalita, vamos abrir um pouquinho. Você quer falar mais alguma coisa? Você queria deixar abrir um pouquinho para as perguntas? Eu acho que se alguém tiver pergunta, pode ir fazendo. Enquanto isso, eu acho que vale a gente dizer os benefícios do método Billings, né? Sim, eu só ia dizer assim, tem um povo aí, um bando de fã da Thalita. Minhas usuárias Né? espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Exatamente. Então, Hoje no Brasil nós dos temos benefícios cerca enquanto de 750 instrutores. E é pouco, comparado com o território, é muito pouco. Você comentava que você faz, junto com o seu esposo, o acompanhamento, né? É uma dos requisitos, os pré-requisitos, ser um casal para ser Não, pode ser instrutor? solteira. Inclusive a Heloísa, a vice-presidente do Sempaflan, ela é solteira, ela é celibatária.
O que a gente diz é que, assim, um homem sozinho pode ser instrutor? Pode. Porém, no momento do atendimento, existem questões muito íntimas da saúde da mulher que é complicado para um homem sozinho instruir, mas não é proibido. Do mesmo jeito, tem mulheres que são casadas e se sentem chamadas a serem instrutoras e os esposos não. Ela pode ser instrutora? Pode, desde que ela seja usuária. Para ser instrutor tem que ser usuário, porque você tem que ter essa experiência no seu próprio corpo, na sua própria vivência, para poder ensinar também com propriedade. Sim. Fala do benefício, que eu fiquei curiosa. Sim, os benefícios do método Billings. De maneira bem resumida, nós podemos dizer que é um método eficaz, tem essa comprovação de 99% para adiar uma gravidez, quase 80% de chance de conceber, se utilizados os dias férteis num único ciclo, e para casais que têm subfertilidade, 64% de chance de concepção. Então, ele tem um índice muito bom. Também ele aumenta esse entendimento e conhecimento sobre a fertilidade feminina, mas também a fertilidade do casal. Isso que nós já falávamos, que não é só a mulher que é fértil e também não é só dela a responsabilidade de uma gravidez, é do casal. Então, ele auxilia nesse monitoramento da saúde feminina, ao passo que se eu conheço o meu corpo e me observo diariamente, qualquer alteração é facilmente perceptível. Então, muito precocemente, a gente tem até uma instrutora, ela deu o testemunho dela no congresso do ano passado, que ela conseguiu identificar um câncer de colo de útero, porque ela percebeu que o padrão dela tinha mudado, e mês seguinte mudado, e no terceiro mês ela foi procurar auxílio. E aí ela descobriu que ela tinha um câncer de colo de útero, identificado no início, tratado, e ela continua levando uma vida normal. Então, é um excelente auxílio nesse monitoramento da saúde fértil feminina. Ele é um método gratuito. Aí a pessoa diz assim, mas no posto também dá remédio de graça. A camisinha também dá de graça. Mas o método Billings, ele é natural. Ele é natural e ele não vai afetar o meu corpo. E ele pode ser utilizado em qualquer fase da vida reprodutiva. Então, as solteiras, as adolescentes, a mulher que se prepara para o casamento, a casada, a mulher que está em pré-menopausa e até a mulher que entrou na menopausa. O método Billings, ele se aplica em ele respeita e se aplica durante toda a fase reprodutiva da mulher. Teve um comentário da Thalita ali que ela falou, eu já estou grávida e nunca vivi o método, né? Como hoje eu posso começá-lo? Com certeza. Pode. Ela pode conhecer hoje e aplicar no pós-parto. O método Billings, ele pede os 40 dias de resguardo, com uma orientação médica comum, e a partir do momento que acaba o sangramento, ela já pode começar as suas anotações, e com a instrutora ela vai conseguir identificar o seu padrão infértil e poder se utilizar desses dias pelo tempo que for necessário, até quando eles decidirem engravidar novamente. Teve um comentário aqui também, Thalitinha, que é uma pessoa que fez enfermagem. Olá, Maisima. É engraçado como na universidade este método é desprezado. Eu fiz enfermagem, meio que dito, é um método natural, mas ineficaz. Eles falam, reforçando isso na faculdade, na universidade, que é um método ineficaz. Só um adendo, eu me lembro quando eu saí, né, eu tive a bebê, e aí a gente tem aquela consulta antes de receber a alta, né, e o médico conversou comigo e falou, olha, em breve você pode recorrer, né, nós teremos a orientação dos métodos anticoncepcionais, e eu fiz questão de falar para ele, olha, eu tenho uma instrutora, eu vivo o método de ovulação Billings, aí ele falou justamente isso para mim, você sabe que não é 100%. Então, se faz entender que os outros métodos são mais eficazes. São eficazes, né? E, na verdade, nem é uma verdade isso. A estatística mostra o contrário. E, principalmente para a mulher que amamenta, ele não agride o seu corpo, ele não passa hormônio para o seu bebê. Então, é algo que deveria ser orientado. Até porque o que acontece? A indústria farmacêutica não lucra com o método Billings. O que a mulher precisa? De uma instrutora que é gratuita e de um papel para fazer sua anotação, só isso. Então, porque não rende, não é interessante.
E o médico, o enfermeiro, a pessoa que deseja instruir, ela precisa estudar esses detalhes. Isso não é ensinado na faculdade. Então, é mais fácil para os professores ensinarem que não funciona do que se dispor a aprender e ensinar. Sim. Uma pergunta também, eu tenho disfunção de tireoide, e ciclo nunca é padrão. Como utilizar o método nesses casos? Isso depende do que a pessoa considera um padrão. O método Bines ele trabalha com o padrão básico de infertilidade. O que é isso? É um padrão que se repete dia após dia sem mudanças. E o padrão fértil, o período fértil, ele é um padrão que evolui, que muda a cada dia. Esses dois padrões, eles são a chave de leitura para o método Billings. A pessoa que tem alteração de tireoide, que tem síndrome dos ovários policísticos, que amamenta, que tem qualquer questão fora do padrão normal, que é o quê? Menstruar, ovular, menstruar, menstruar, ovular, menstruar, ela pode fazer o método Billings. A instrutora vai ajudá-la a fazer a leitura do seu próprio padrão. E aí, se ela não quiser engravidar, ela vai se utilizar dos seus dias inférteis, identificado previamente. E caso ela queira engravidar, a instrutora vai ajudá-la a identificar os dias mais férteis naquele ciclo, para ela ir tentando ciclo após ciclo. É possível. Tem uma irmã que É falou uma coisa possível. muito séria acerca das cesarianas, né? Porque tem essa cultura, muitos médicos falam mesmo, né? Ah, você teve, que eu acho que a Thalita, você teve cesariana, inclusive, né? Foram 3? 3, por enquanto. Então, não, cesarianas, falando assim, porque os médicos falam que não 3 pode, cesarianas. porque tem que evitar. Esse é o discurso que nós ouvimos, né, Aline? A Aline que está falando ali. Alguns, né? Claro que tem os médicos que são super éticos e respeitam muito, mas falando que não pode, né? Você não pode ter outra cesárea que você vai morrer, então você tem que usar alguma coisa para barrar e bloquear uma gravidez. Então isso entra no coração dessas mulheres, nossos corações, né? Muitas vezes a desconfiar da eficácia do método Billings. É um discurso de agressividade, na verdade, né? Porque se utiliza da fragilidade da mulher naquele momento. Todas as mulheres que parem no pós-parto, ela saindo do hospital, ela não quer parir de novo, ela acabou de ter um bebê. O organismo dela, o intelectual dela, o emocional dela está ali focado em nutrir aquele bebê, em criar aquele bebê. E muitos médicos que não são pró-vida se utilizam desse discurso para traumatizar. Tudo que você disser para a mulher no pós-parto, ela não vai esquecer nunca mais. E eles se esquecem que essa preservação da saúde fértil, essa restauração da saúde fértil, é um direito essencial da mulher. É garantido, inclusive pela lei. E a mulher, ela é livre. O ginecologista, o obstetra, o papel deles não é planejar a família. Quem planeja a sua própria família são os cônjuges. Eles podem alertar dos riscos. Sim, é arriscado uma cesárea seguida da outra no intervalo de 9 em 9 meses, como qualquer cirurgia. Se você quisesse fazer plástica, por exemplo, nos seios, de 9 em 9 meses você colocar um implante, você vai danificar aquele tecido, aquela estrutura. Porém, o tempo de cicatrização, ele não é igual de mulher para mulher. Tem mulher que em 2 anos cicatrizou a cesárea. Tem mulher que demora menos e demora mais. E isso não deve ser tomado como um fator determinante. Uma mulher que faz cesárea não é impedida de ter mais filhos, inclusive se ela quiser. Porque existe esse discurso, você é diabética, você não pode ter muitos filhos. Você é hipertensa, você não pode. Pode, é uma gravidez de risco, que tem que ser acompanhada e orientada, e esse é o papel do médico. Mas ninguém pode dizer para esse casal, não tenha filhos. Se você tem uma síndrome genética, seu filho vai ter defeito, você não pode ter filho. Ninguém pode decidir por esse casal. Inclusive, nós faremos depois no final das lives, um momento de oração pela família, de cura, né, pelas famílias, e acredito que seja muito relevante, né? Curar, assim, as palavras de maldição que foram, né, colocadas sobre a mulher. Muitas vezes, nós, quando temos filhos, somos super sensíveis, né? Tem pessoas que caem na depressão pós-parto e outras coisas mais, né? O baby blue, né, Thalita? Agora, tem pessoas que realmente, assim, ficam sensíveis, acho que é comum, e levam isso, né, para sua vida, para sua história. Tem testemunhos de irmãos tem o peso, né? O médico ouviram diz. o seu
o seu útero está um papel, se você engravidar você vai morrer. Então você imagina você levar isso na vivência da sua família, da sua casa, junto aos seus filhos, isso interfere até na criação, interfere na relação do ato conjugal, da vida conjugal. Né? O casal vai se sentir pressionado, vai se sentir cobrado, enfim, não existe mente, né, e psicológico que sobreviva a uma pressão dessas, né? É por Se isso que o sentir culpado. autoconhecimento... Quantos casais se sentem culpados porque vão ter uma relação sexual e eles são casados, não tem nada de errado. Então tem que ter muito cuidado, um médico, um obstetra, um ginecologista, tem que ter muito cuidado com aquilo que ele diz, porque a mulher fragilizada, mesmo a mulher que não é fragilizada, você acaba colocando como se fosse algo negativo e irresponsável. A paternidade responsável é justamente essa capacidade de fazer uma leitura da sua fertilidade. Eu sei que eu preciso adiar uma gravidez porque eu tenho uma cesárea recente, que eu estou tratando de depressão, por exemplo, com medicamento controlado, e isso pode ser prejudicial para o feto, se os dois estão desempregados, e qualquer situação grave que um casal passa, se eu sei que eu estou nessa situação, qual é a leitura que eu faço do meu gráfico? Eu estou fértil, eu preciso evitar esses dias. E pronto. O método Biness, ele traz uma eficácia de 99%. Se for preciso adiar uma gravidez, você pode adiar. Inclusive, é um dos benefícios do Billings. Ele é aceito moralmente por todas as religiões. Todas as doutrinas e todas as culturas aceitam o método Billings como uma possibilidade natural de celebrar a fertilidade, de adiar uma gravidez e de conseguir. Então, por que não deixar essa mulher livre para decidir? Ela é autônoma e ela é capaz, ela é empoderada o suficiente para poder conhecer o seu próprio corpo. Nenhuma pessoa melhor do que a própria mulher para dizer se ela está fértil ou não, através desses sinais que são comuns, que são cientificamente comprovados, e essa responsabilidade que é mútua, é do casal. É tão belo quando um casal diz assim, olha, eu comecei o método Biness com muito medo de engravidar, usava as regras direitinho, não errava nem um dia, e com o passar dos meses e dos anos eu perdi o medo de engravidar. Então, por que essa mulher, esse casal perde o medo? Porque entende que a fertilidade é simples e Deus deu como um dom. Deus deseja que a mulher conheça a sua fertilidade. Por isso que Deus deixou sinais para que a mulher identifique e junto com o seu esposo eles vão vivendo e decidindo quantos filhos querem ter e de tempos em tempos que eles virão ao mundo. Tem uma pergunta, eu acho que você chegou a falar, né? Que até um adolescente pode iniciar, né, o método. Até a gente pergunta qual a idade, a melhor idade para iniciar o método. Assim que ela menstrua. De percepção. Sim. A mulher, assim, a partir do momento. E aí a gente tem também esse outro, como a gente pode dizer, tabu. Por que não se conversa com a menina que vai menstruar? Com aquela menina de 9, 10 anos, 8 anos, muitas vezes que está começando a ter sinais de que ela está entrando na puberdade. Ali é o momento de se falar da fertilidade, né? A menina, a pré-adolescente que menstrua, e que já sabe que é um processo biológico normal, e que ali ela é capaz de gerar uma vida, e que ela pode conhecer o próprio corpo de uma maneira celebrada, com respeito à sua dignidade, essa mulher, ela vai ter menos, entre aspas, gestações indesejadas ao longo da vida. A adolescente e a jovem que faz o método Billings, ela já vai adquirindo uma maturidade, justamente por aquilo que você disse. Eu sei que na fertilidade, os feromônios e a alta do estrogênio deixa a mulher com mais apetite sexual. Eu sei que na TPM eu vou ter queda de hormônios, então eu vou ficar mais estressada. Eu sei que eu posso ficar mais sensível no período menstrual. E tudo isso auxilia a mulher na sua vivência cotidiana. Isso desde o momento que ela começou a menstruar. Muitas vezes por volta dos 10, 11 anos de idade. É bom salientar, né, que conhecer-se através do método não necessariamente é ter o ato, né? O ato sexual. Muito pelo contrário, é poder guardar a sua castidade melhor. Exatamente. Eu, como professora, eu vejo quando tem nas escolas, a partir dos 6º anos, vem o pessoal falar de camisinha, distribuir camisinha para as crianças.
entregar kits na escola e coisas mais, né? Eu acho isso, assim, do fundo do meu coração, né? Tem um professor que vai ouvir, vai achar ruim, mas eu vou dizer. Você apresentar isso para uma criança sem investir no autoconhecimento dela, do adolescente no caso, você inserir uma criança num mundo completamente adverso. Eu já vi crianças com crianças no colo, entendeu? Sem a mínima maturidade para saber lidar com a condição da maternidade, enfim. Então isso é um crime. Eu acho que passa até pela uma rotulação de pedofilia, não sei explicar, porque você está inserindo uma visão contraditória de algo que é sagrado, que é o próprio corpo, né? Então, que é singular, é da mulher. A mulher ovula, a mulher é cíclica. Então, encontrar essa ciclicidade e respeitá-la é respeitar a mulher como ela é. E isso é diferente do homem. Então, também poupar a mulher desse conhecimento, de alguma maneira muito maligna, é ir inserindo essa mentalidade da ideologia de gênero também. Porque eu vou dizer que não tem diferença entre o homem e a mulher. Exatamente. E o próprio corpo, a própria biologia comprova que é diferente a mulher do homem, inclusive nessas suas características de fertilidade. As pessoas, a Dati fez um comentário, né? Antigamente se confundia o Billings com a tabelinha. Foi legal você esclarecer essa diferença, né? Porque não é Sim, cada mulher é única, não. não existe uma fórmula, né? Cada mulher ela tem o seu período, o seu padrão fértil e infértil. Existem singularidades e similaridades. Então a mulher, todas as mulheres têm um período ovulatório e todas as mulheres têm períodos inférteis, seja ele um padrão básico de infertilidade pré-ovulatório ou um padrão básico de fertilidade que não é básico, né? Mas um padrão infértil pós-ovulatório. Toda mulher tem, e essa mulher ela tem condições a partir de uma primeira instrução. O método Billings, inclusive, ele pode ser ensinado para mulheres de analfabetas a doutoras. Tem até um relato de aborígenes na Austrália, de índias que faziam o método Billings, mulheres cegas que fazem o método Billings. Então, independente da instrução ou da sua condição de deficiência, é possível aprender. É simples e é para todas. Porque a percepção, né, não é uma... Justamente, o método Billings ele não se foca nessa prática de contar. Eu menstruo a cada 28 dias, então eu ovulo mais ou menos no meio desse ciclo. Não é assim. Você vai identificando que o seu período fértil, ele pode inclusive antecipar em um determinado ciclo ou adiar em situações de estresse, em período de amamentação, pré-menopausa. Isso você sente, você vê e você aplica as regras de acordo com o seu objetivo. O método Billings tem apenas 4 regras. 3 regras aplicadas aos dias antes da ovulação e uma regra para pós-ovulação. E a instrutora pode ensinar. E a mulher que no único ciclo é bem orientada, ela aprende e aí de tempos em tempos ela vai revisando o gráfico com a sua instrutora até o momento que ela não precisa mais revisar. Ela é declarada como autônoma, ela entende que ela já identifica a sua própria fertilidade e infertilidade e segue sua vida para sempre, até a menopausa. Uma mulher com menopausa, por exemplo, ela não assim, claro que tem a função fértil e tal, mas uma mulher com menopausa, ela tem que excluir, extinguir totalmente as sensações, ela não precisa do método para nada, nem para se perceber em nenhum aspecto, ou existem hormônios ainda que oscilam, que ela pode estar tocando, enfim. Então, o que é a menopausa? A menopausa é aquele momento em que a mulher ela não é mais fértil. Isso é identificado por exames hormonais, né? Então, a mulher ela precisa ficar 12 ciclos sem sangramento ou ovulação. Então, a mulher que passa aproximadamente um ano, um pouco mais ou um pouco menos, sem ovular e sem menstruar, ela entra na menopausa. Isso pode ser precoce, mas é em média 30 anos após a menarca. Então, a mulher menstruou pela primeira vez, sei lá, aos 15, ela vai ter 30 anos de vida fértil. E aí ela pode entrar naquele período que é a pré-menopausa,
durante a pré-menopausa, que pode durar 5 anos, para mais ou para menos, depende. Nessa pré-menopausa, ela vai ovular com menos frequência e ela vai conseguir se observar e aplicar as regras com aquilo que ela observa até o momento que ela para de ovular. Parou de ovular e não ovula mais por mais de um ano, então essa mulher entrou na menopausa, ela não é mais capaz de gerar uma vida no seu útero. Os hormônios, eles são alterados, então eles vão diminuir, e aí de duas possibilidades, ou ela vai ter um padrão de secura constante, ou ela vai ter um padrão de umidade constante, mas que não é hormonal, ele provém dessa descamação das paredes da vagina. Isso não vai mudar. Então, quando a mulher ela entra na menopausa, ela perde essa capacidade de fecundação. E aí, por causa disso, ela não mantém mais um registro do Billings, porque ela não precisa mais evitar a gravidez. A gravidez não vai mais acontecer. Ao mesmo tempo, ela não relata mais as suas anotações, porque ela não vai mais conseguir engravidar se ela quiser. Então, o período que a mulher pode se utilizar do método Billings é da menarca à menopausa. Mas até a mulher chegar nesses 12 meses sem ovular, ela vai utilizar do método Billings, inclusive para ter certeza de que ela não tem mais sinais de ovulação. Por isso que tem aqueles filhos temporões, né? Aquele filho que nasce com 48, entrei na menopausa, engravida. Porque ela estava, na verdade, na pré-menopausa. Erroneamente, a mulher acha, faz 6 meses que eu não menstruo, faz 8 meses que eu não menstruo, então eu não vou mais ovular. E aí acaba que engravida nessa idade tardia. E bendito seja Deus, porque muitos de nós não seríamos nascidos se nossas mães não tivessem se aberto a essa possibilidade já numa idade madura. As meninas mencionaram que na igreja se fala muito pouco, né? Ainda. Eu lembro que quando eu fiz o curso de noivos, eu já tinha iniciado, né, o processo de acompanhamento com o instrutor, com a Claudinha, inclusive. E aí, depois eu fui no curso de noivos, eles só mencionaram, fizeram uma pequena pincelada, falaram assim, olha, existe o método Billings, que é muito bom. E eu até me lembro, Thalita, vou fazer uma partilha rápida, que a gente tem 10 minutinhos, 8 minutinhos, e você vai falar muito para encerrar, que eu fui uma vez me confessar, né? Aí eu mencionei para o padre, falei, então, mas eu vivo o método Billings, né? O padre quase chorou, né? Porque ele não conhecia quase ninguém que conhecia, e ele era apaixonado pelo método. Então, assim, existe uma necessidade que isso se fale mais, se insira mais na realidade das paróquias, das comunidades, enfim. O que você tem a dizer sobre isso nesses nossos últimos minutinhos? Como passou rápido, né? Uma hora passa que a gente nem vê. Tem um bebê então, primeiro, é uma coisa que eu escutei de um padre da comunidade, o padre Weber, que o método Billings não se ensina na faculdade de padre, ele falou brincando. Então, ainda existem padres que dizem que o casal decide, que se o casal optar por um outro método, tem lá as suas exceções e tantas outras coisas. Por que o padre diz isso? Porque ele não aprende o método Billings na faculdade. Lógico que ele tem aulas de moral, mas com o passar dos anos, às vezes as coisas se perdem. Então, também para que os casais que usam o Billings poderem testemunhar para os sacerdotes, eu uso o Billings e não é um peso. Porque às vezes os casais levam com tanta lamúria isso para o padre, e essa questão da continência periódica, que o padre pensa, nossa, isso aí é uma coisa horrorosa, eu não posso orientar para paroquiano nenhum. E a outra coisa é que muitas vezes quem ensina os métodos e o planejamento familiar nos cursos de noivos são agentes de pastoral que não têm a formação do Billings e que muitas vezes não usam o Billings. Então, como que eles vão ensinar algo que eles não sabem? E às vezes o padre escolhe um casal que tem muitas virtudes, que é ativo na paróquia, e entrega o curso de noivos na mão deles. E não necessariamente o padre sabe que método que esse casal usa. Então, a tendência é que eles ensinem de acordo com aquilo que eles vivem. Por isso também a importância de nós termos mais instrutores. Aqui na Diocese de Guarulhos, a gente tem um trabalho com os cursos de noivos. Então, o que acontece? Esse ano diferente, porque a gente está tendo pouco casamento por causa do coronavírus. Mas acontece, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, a gente não dá conta de um tanto de cursos de noivos, porque em maio, em novembro, em dezembro, tem muito casamento. Então, eles chamam muito a gente para dar essa palestra de introdução ao Billings, e aí depois eles procuram o instrutor quem quiser. Mas a gente não dá conta. Imagina, 750 instrutores para quantos milhões de habitantes existe no Brasil?
Então, realmente, é também parte da usuária se colocar à disposição na sua paróquia para fazer esse trabalho de divulgação, inclusive nos cursos de noivos. E aí ajuda também o Sempaflan, porque daí, eu quero encontrar um instrutor. Você é instrutora? Eu não sou, mas eu posso te passar um contato. Passa o contato do Sempaflan e aí essa pessoa consegue fazer um método Billing se ela quiser. E também a igreja, ela orienta, mas ela não interfere. Né? Isso também é belo do livre-arbítrio. Eu posso escolher o método Billings, porque eu sou católica e eu quero caminhar de uma maneira moralmente lícita, mas a igreja não me obriga. Se eu quiser utilizar um outro método, é pecado, mas eu uso do meu livre-arbítrio. Já pensou se o padre dissesse só vai casar quem faz o método Billings? Aí ia ser bem Ninguém complicado. casava. Né? Quase ninguém Então, eu casava. gostaria muito de te agradecer, né? Porque eu tenho certeza que foi muito frutuoso, foi muito bom, muito didático e, acima de tudo, muito ungida, né? Sua partilha. E a gente precisa, e eu sei que a gente precisa se aprofundar, né? Porque é uma coisa que o mundo precisa saber, né? As pessoas precisam saber e a gente precisa crescer nisso, né? Na vivência concreta dentro da igreja, dentro daquilo que a gente prega, né? A gente precisa viver. E assim, agradecer por sua vida, por tua oferta de vida, por tua consagração, por tua família, também por você ser, né, essa instrutora muito querida. E vamos deixar, né, no store aqui da missão o site do Semplafan e também contato, né, se as pessoas quiserem entrar em contato com aqui de Sorocaba, né, mas também do mundo, Brasil inteiro, do mundo todo, não só no Brasil. Do mundo Eu todo. gostaria do mundo todo, exatamente, porque é australiano, né, o pessoal que criou. E deixa eu dizer, assim, acima de tudo, que Deus também abençoe, né, essa missão que é tão exigente, mas tão necessária. Então, vamos rezar por você, essa Ave Maria. Todo mundo que está aí também vai rezar por você, para que você seja cada vez mais este instrumento de Deus, né? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Graças ao Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós Bendita entre sois as vós entre mulheres, as e bendito é o mulheres. fruto do Bendito é o vosso fruto do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora pecadores, e na hora de agora e nossa na hora de morte. nossa morte. Amém. Santa Giana Beretamola, rogai por nós. Muito obrigada, viu? Depois eu quero ouvir as Desculpa. partilhas de vocês todos. Muito obrigada. Deus te abençoe Façam muito. contato pelo Sempaflan, procurem um instrutor. Tá bom, minha linda. Deus Shalom. abençoe. Shalom.